Olá, meu nome é Sibila Rodano e eu estou gravando este vídeo, que é o resumo de uma conversa que nós tivemos com um grupo de amigos sobre a tradição cigana e sobre os espíritos ciganos, tão na moda, tão requisitados, tão louvados, e nós também adoramos todos eles, por todos os brasileiros. Bom, primeiro o Babá me faz uma série de perguntas, o Babá e Falana, do canal Despertar Espiritual, e ele me faz uma série de perguntas e pergunta assim: existe assentamento cigano? Não. Cigano espiritual não é uma entidade, ele é um ancestral. Não existe o assentamento cigano como existe nas matrizes afro-brasileiras e como existe na religião tradicional iorubá, onde você focaliza um ponto de energia com elementos já pré-estabelecidos para aquela finalidade. Não existe isso. Esses assentamentos são reforçados e assentados com sangue? Bom, não existe o assentamento, e cigano espiritual não tem absolutamente nada a ver com sangue. Sangue dentro da tradição cigana mais antiga é impuro, é merimê. Não se faz nada oferecendo bicho morto, matança para cigano, muito menos nas coisas que nós queremos usar para homenagear os ciganos. Quem incorpora pode cuidar de ancestrais ciganos? Pode sim. Geralmente as comunicações dos nossos ancestrais são dadas por pessoas que alguma vida, de alguma encarnação, tem uma ligação ancestral com esses antepassados ciganos. E exatamente por isso, este médium, que é um canalizador, passa a ter um contato muito mais próximo, e por isso mesmo as pessoas passam a simplificar, diz meu cigano, minha cigana, e não aprofundam aquele relacionamento. Aquele cigano não está ali para tomar vinho e dançar. Ele está ali porque ele tem um propósito no DNA espiritual dele que é comum ao seu. E é por isso que nós precisamos saber que nós vamos desatar para que ele ganhe mais luz e para que você progrida no aspecto da sua vida que está mais parado. Babá pergunta assim: como são apurados os elementos ancestrais de quem não incorpora por oráculo? De quem não incorpora por oráculo? Sim, geralmente a gente usa o oráculo. Geralmente quem tem a responsabilidade de fazer essa apuração usa um de nossos oráculos. E por aí, quando não é assim, e o cigano vai se aproximando, ou ele já faz um contato, nós procuramos saber qual é o benefício que aqueles alimentos trazem para ele. E quais os alimentos ideais, ou quais as oferendas ideais. Por quê? Porque tem ciganos que pedem fava. Nós tivemos uma cigana que pediu uma pata de coelho. Por quê? Porque na época dela, ela fazia magias com pata de coelho. Então, isso é muito relativo. Tem gente que generaliza, bota uma linha reta, um bando de forminha, e acha que todo mundo tem que dar as mesmas coisas. E não é assim. A gente tem que ouvi-los, perguntar para eles. E o orientador, que normalmente tem um oráculo, mesmo que ele não incorpore, o orientador pode solicitar ao seu guia, digamos assim, ao seu ancestral, ele pode pedir que realmente seja dadas as instruções ideais. E o oráculo oferece essas instruções. São usados pêndulos e tal, e a gente pode realmente confirmar o porquê daquela oferenda e como que o ancestral quer aquele elemento. O que é um barô cigano? A palavra barô quer dizer grande. O barô cigano é um chefe de uma companhia, de um clã, de uma família, de um grupo. Ele é respeitado pela sua postura, pelo seu caráter, pela maneira com que trata as pessoas, como cuida, como ele mediana, como ele consegue apaziguar
as distorções, as brigas, ele é respeitado pelo seu caráter e pelo seu comportamento. Jamais será chamado de barô uma pessoa que não tenha responsabilidade, ou com a família, ou consigo mesmo, que não preserva-se de certas coisas e que não tenta viver da melhor maneira possível. Às vezes a gente sai da linha, todo mundo sai, ninguém é perfeito, mas o barô tem que ter sempre o senso de justiça e a razão em primeiro plano. Tá? Por isso ele é destacado como o grande conselheiro, o grande pai, o grande chefe, o grande amigo, o grande tio. E ele é muito prestigiado em sua família e em seu clã. O que é uma Shuvani? Shuvahani, na verdade, Corruptela Shuvani, é uma sacerdotisa, é uma feiticeira, é uma mulher que tem o dom de resolver certas questões através da magia, e ela elabora alguns rituais, participa de vários e é conhecida como Shuvani exatamente por ter um dom especial. Nós não conseguimos plantar um chip em ninguém e fazer com que as pessoas viram Shuvani. Shuvani não é título de nada, nem de ninguém. Mesmo que amanhã ou depois você esteja muito bem relacionado na sua tradição cigana, você pode ter o contato com uma Shuvani sendo sua ancestral, o que não torna você uma Shuvani, tá? Existem rituais envolvendo sangue? Não, não existe ritual cigano envolvendo sangue. Existe um ritual, que não é bem um ritual, que é chamado Kurbano, e que muito pouca gente sabe o que é e que eu não tenho autorização para detalhar. Como diferenciar um mestre de um renegado? Bom, você sabe que um mestre cigano, ele não tem a intenção de ter nenhuma ação que prejudique o próprio descendente dele, o próprio canalizador dele. E normalmente ele oferece uma série de conselhos que podem dirimir questões severas na sua vida. Então nós precisamos atentar para determinados detalhes. Nós cuidamos de um renegado que ninguém queria nem saber quem era ele. E ele dizia que ele resolvia problemas, que fazia casamentos, que fazia a pessoa prosperar, etc, etc. E com o passar do tempo a gente foi percebendo, as pessoas envolvidas foram percebendo que ele não fazia nada disso, mas que trazia muitos problemas. E aí fomos apurar quem era, fui chamada para apurar quem era, e era um inimigo que se fazia passar por um ancestral. E é claro que, infelizmente, muita coisa que ele fez nós não conseguimos resolver, não conseguimos debelar, e as pessoas prejudicadas tiveram alguns problemas sérios, inclusive de saúde, por participar de uma vingança. Mas acontece que quando você faz um contato com um ser que é canalizado, é importante que você o deixe à vontade e que você perceba a energia dele, perceba o porquê daquela presença ali, para que você consiga entender a evolução do processo da comunicação com ele. Senão vocês podem achar que qualquer espírito é bonzinho, principalmente de cigano, e não é verdade. Nós temos antepassados que têm memórias muito dolorosas de perseguição, de assassinato, de escravidão, que aconteceram algumas tentativas em países antigos de escravizá-los. Muito ódio, muita vingança também ainda não foi dissolvido. Então isso, na verdade, continua lá naquela caixinha de informação, contaminando as outras pessoas, os outros descendentes. E aí a gente tem que usar muito da nossa força de vontade, do nosso amor, para resgatá-los, pela força da luz, pela força do perdão, prestando-lhes várias homenagens e também trazendo o seu principal aspecto,
que eles esqueceram do tempo para nós. Esse é um trabalho muito difícil de ser feito, porque requer que todo o ego, toda a vaidade, toda a arrogância, toda a prepotência seja colocada numa gaveta para que nós nos despamos de um ego mais autoritário e consigamos alcançar esta alma carente de atenção e de amor. E aí a gente consegue realmente dissolver o problema e fazer a cura ancestral. Quais são os... ele pergunta aqui, pombogira cigana. Como é que surgiu essa mistura? Bom, por tudo que eu já pesquisei, e eu nada tenho contra as jovens pombogiras ciganas, que se você sentar perto delas, elas têm histórias para contar que relatam exatamente todo esse comentário que nós fizemos. As jovens pombogiras ciganas, elas se adaptaram, na verdade, a um culto de uma natureza que elas desconheciam. E elas aceitaram aquele ambiente do culto de Umbanda, né? De Umbanda. Porque muitos de seus descendentes estão nessa religião. E era a única maneira que elas tinham de se comunicar. Mas elas, na verdade, são ancestrais. Elas não eram mulheres da vida, elas não eram promíscuas, elas aceitaram aquela condição. Graças aos céus, muitos desses zeladores não oferecem sangue para elas, porque isso é um tabu. É um tabu enorme para cigano. Aí o babá pergunta para mim se existe os tipos de oráculos ciganos. Existem vários. Bom, vamos partir dos mais antigos para os mais modernos. Geomancia, cafeomancia, cartomancia, dominomancia, o jogo de dados, o jogo de agulhas, a piromancia, que se faz na chama da vela ou na chama das fogueiras, como se fazia antigamente. E isso daí é uma coisa muito legal da gente perceber que para a mulher, principalmente para a mulher, que tem dom de observação, ela vai mostrar para a gente esses vários aspectos de interpretação, vários oráculos, várias ferramentas que existem e que os ciganos usam muito bem. Existe sincretismo entre Orixá e Santa Sara Kali? Gente, pelo amor de Deus, eu não sei de onde surgiu essa ideia. Não existe. Santa Sara é Santa Sara. O que nós sabemos de Santa Sara é que ela foi, segundo a lenda, ela era uma santa, segundo a lenda não, na realidade ela é uma santa de culto local. A Igreja Católica não reconhece Santa Sara como santa canonizada. Ela está em solo não sagrado, numa cripta que fica abaixo do altar de Saint-Marie de la Mer. Ela é sincretizada para nós como nossa mãe cigana. Assim como eram na época em que o cristianismo começou a se alastrar pela Europa, a imagem de Gaia, da deusa, era apresentada para todos como uma mulher com uma criança no colo em forma de trono, ou apenas uma mulher da cor da terra. A primeira numa alusão clara a Ísis, a deusa egípcia, que trazia em seu colo o seu filho menor, pequenininho, bem bebê. E aí, essa imagem de Ísis inspirou hoje as grandes matronas francesas, que estão em várias igrejas que eu visitei, em Tarascon, em Marseille, em Rion, e que são todas negras. Santa Sara, negra como a terra, é a nossa mãe. Não existe orixá nenhum relacionado, nem Iemanjá cigana, porque ela entra no mar. Parem de loucuras. Santa Sara, nem prova científica da sua existência a gente tem. O que nós temos são lendas, que ela foi uma abadesa, que eu conto no meu livro, que você pode solicitar, eu mando para você. Existe ele em PDF.
Então, Santa Sara foi uma abadesa, foi uma rainha que acolheu a barca das deusas, das santas. Tudo isso nós temos registrado como lendas, porque a figura de Santa Sara está relacionada à figura de uma mulher que saía nas ruas, Sara quer dizer princesa, que saía nas ruas pedindo ajuda das pessoas para aqueles que ela socorria. Então Sara não é a Iemanjá cigana. Sara é Sara. A imagem de Sara que está no Museu Cigano, que foi produzida muito depois, porque ela não tinha corpo, era um busto, que não é esse que nós conhecemos aqui. O busto original parecia de uma mulher daquela época que parecia muito com Gal Costa, quando ela começou a fazer a sua carreira. Os cabelos muito crespos, vindo até abaixo um pouco dos ombros, e era uma mulher que foi, esse busto dessa mulher da época do deus Mitra foi colocado sobre uma coluna, e essa coluna era revestida com mantos para se pensar que ali existia um corpo. Depois esse corpo foi modelado, as mãos eram para frente em ângulo reto, e aí essas mãos foram abaixando, porque todo ano tinha que trocar a imagem, que se quebrava os braços dela, colocando bebês, crianças já crescidas, abraçavam, beijavam, como até hoje fazem. E aí foram fazendo Santa Sara com as mãos estendidas para frente. O que não quer dizer que ela seja Iemanjá, tá? Pelo amor de Deus. Bom, a confusão nos ritos ciganos dentro dos templos e a mistificação. Esse é um dos assuntos mais delicados que nós temos, porque é um assunto que diz respeito à cabeça das pessoas, aquilo que as pessoas pensam para elas. Então a gente entende o seguinte: existe uma grande preguiça para saber como são feitas as coisas. Eu não sou a dona da verdade. Nós temos muitos ciganos que estão aí. Como não existe um rito propício nos seus ritos familiares, que esses não têm nada a ver com o que as pessoas estão professando em suas tendas, aí o pessoal me convida assim: vamos para uma eslava cigana. Que horas que começa? 7 horas da noite. Não é eslava. Isso não é horário de começar a eslava. Vamos para um casamento cigano. Que hora que começa? 8 da noite. Não é casamento cigano. Então, gente, olha só. Quando a gente quer saber da cultura dos outros, por favor, procure saber a origem das coisas. O sol participa das nossas festas. A lua é a nossa convidada de honra. Então, a gente não pode começar nada sem o sol. É de praxe começar com o dia, no dia. Então, você está vendo aqui como é que as coisas acontecem. Muita gente se mistifica. Muita gente quer ter cigano ancestral. E aí, para você não ficar de fora daquele roteiro da sua tenda, que tem lá um monte de coisa, por que eu não vou ter uma cigana? Nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? Porque é uma egrégora que parece ser charmosa, bonitinha, engraçadinha, mas que também tem um lado muito difícil, muito delicado. Já falei sobre essas memórias antigas. E essas memórias antigas é o que pode trazer grandes problemas para todos nós. Então, muito cuidado com essa história de mistificação, tá? Muito cuidado. Aqui diz assim: esse sincretismo entre Orixá Oroína e Santa Sara, existe sincretismo? Eu não sei quem é Oroína, eu não conheço esse orixá, eu sou amiga de várias pessoas do culto afro-brasileiro, sou amiga de várias pessoas que são sacerdotes da religião tradicional iorubá, e eu nunca ouvi o nome Oroína. Assim como nunca ouvi a saudação Ori, Ori, Ori para cigano. Ori é o quê? Na nossa língua não tem essa palavra. Não conheço. Não conheço. Inventam as coisas, sabe? Eu acho até que é na boa vontade, mas fica uma coisa caricata. O cuidado que tem que se ter é esse.
para a pessoa não virar uma caricatura. E para que esses ancestrais, que recebem com tão boa vontade, porque eles querem resolver as questões deles também, eles recebem com muito boa vontade as manifestações de afeto e carinho, como todos que recebem um presente devem receber. Então, mas eles ficam na superfície, nada se resulta, nada se resolve, fica tudo paradinho, entendeu? Essa é a questão. Se tá bom para você ficar paradinho e todos os seus problemas continuarem os mesmos, beleza. Mas se você mexer com a energia de ancestral cigano, pelo amor de Deus, tome cuidado. Tome cuidado, porque os renegados são muito incendiários. E quando eles estão aborrecidos, eles largam mesmo você na mão. Eles rompem com você. Ah, mas é meu ancestral, vai romper comigo? Vai. Conheço também casos de despedida muito dolorosos, deles nunca mais fazerem contato com aquela raiz ancestral que estava pronta e elaborada e destinada a uma missão de luz. Eles são muito pouco exigentes, eles não te obrigam a frequentar lugar nenhum, eles só te obrigam, eles só querem que o conhecimento traga luz para eles e luz para vocês. Então não é só uma roupa bonita, uma taça bonita, um pandeiro cheio de fita. Não é só isso, gente. É mais coisa. As coisas são mais aprofundadas. Na verdade, eles mesmos não pensam tanto em vaidades físicas. Conheço também uns que vêm com o seu médium, vamos dizer assim, né? Todo paramentado, e eles acabam dizendo: não precisa disso, não precisa disso, avisa que não precisa disso, avisa que não precisa de lente de contato colorido. Tem isso também. Bom, vamos lá. Como é que você pode me encontrar e cuidar dos seus ciganos da forma correta? Como eu já disse, eu não sei se eu estou fazendo a forma correta, porque eu estou fazendo o que eles pediram. Todas essas instruções que eu estou passando para vocês não são minhas. Eu recebi. Por isso eu confio neles. Porque o que nós conseguimos até hoje, através deles, não foi pouca coisa. E vamos conseguir muito mais, porque eles iluminam, eles instruem, eles explicam, eles trazem conhecimento para a gente, que são verdadeiras ferramentas para não deixar a gente nas trevas da ignorância. E para a gente, principalmente, não passar pelas dores que eles passaram. Eles são as nossas luzes, os nossos faróis. Por isso nós reverenciamos as nossas raízes. Porque se elas estão harmonizadas com o eterno, elas estarão harmonizadas, nós estaremos harmonizados com o eterno também. Tá bom? Você pode me encontrar através do Instagram, Sibila Rudana Cigana. Passou a ser minha fonte mais segura. Pode contactar o meu telefone, o meu Telegram, 55, que é o código do Brasil, 21, que é o código do Rio de Janeiro, 97530 7799. Vou repetir. Brasil 55 21 Rio de Janeiro 55 21 97530 7799. Esse é o Telegram. Pode deixar a sua mensagem que você será atendido, tá? E eu vou te dar todas as instruções da nossa agenda. Bom, como é que posso cuidar dos ciganos? Bom, muitas vezes você pode querer muito cuidar do seu ancestral cigano, mas sem conhecimento de como foi a vida cigana e como as coisas acontecem, fica muito complicado. Então eu vou sugerir que você possa participar dos nossos workshops e cursos aqui na Arcanos, já te dei o contato, e vou sugerir que você, querendo fazer uma oferenda simples e que cabe para todos eles, você pode oferecer pão, que tem uma simbologia muito importante para nós,
é o corpo, é a alma, é a vida, é muito importante, é o sacrifício. O pão pode ser redondo, pelo amor de Deus, não é bro, é pão, pão, pão. Manro, pão. Você pode oferecer um copo com água, um copo com vinho, uma vela de qualquer cor da sua preferência, geralmente branca, e você pode oferecer, colocar sobre o pão um pouquinho de sal e uma moeda. Eu enfio a moeda assim, boto em cima, do jeito que você preferir, tá? Deixa ali por um tempo, deixa que aquela energia da oferenda, do seu sacrifício básico, do seu sufrágio básico, peça harmonia, paz, saúde, luz, conhecimento, orientação, intuição, bons sonhos, e você terá. Porque esse é um campo onde os ciganos de luz caminham com muita facilidade. Peça a atração de boas energias, o livramento das coisas que vocês acham que estão enganando vocês. Peçam alegria de viver. Peçam que tragam coisas boas no caminho de vocês, tá? E que vocês possam vivenciar essas coisas boas com amor no coração. Então, esses são os tópicos que eu estou respondendo para o nosso querido Babai Falana e para o seu canal Despertar Espiritual, que eu tenho a honra de incentivar sempre, porque ele tem boas instruções para passar e passa de uma maneira didática, simples, que só não vai entender quem não quer, tá bom? Um grande abraço, eu vou instigá-los a dar ao Babai Falana sugestões de vídeos. Meu canal no Instagram, o meu canal no Telegram é Segredos da Alma, e meu canal no YouTube é Linha do Destino, Sibila Rudana. Beijo grande para você, fica com Deus. Ache Deulessa.